Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Deixa Deus falar com você agora, meu querido. Mais do que Ele já falou, através das orações, testemunhos, louvor, palavra. Deus ainda tem muito a falar ao seu coração. E eu quero que você preste bastante atenção. E eu quero falar sobre a ceia do Senhor como uma oportunidade de autoavaliação. Veja que o texto de 1 Coríntios 11 diz: examine-se, pois, o homem, no verso 28. Então a ceia do Senhor é uma oportunidade de autoanálise da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, de quem nós somos, dos planos, propósitos que Deus tem para realizar em nossas vidas. A ceia do Senhor é uma oportunidade para a gente parar e pensar: que tipo de crente eu tenho sido? Que tipo de discípulo de Jesus eu tenho sido? O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 11, ele começa a falar a partir do verso 17, ele vai dar toda essa orientação para a celebração da ceia, e ele escreve essa carta à igreja de Corinto. E ele vai dizer assim: olha, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, aí ele diz, eu fui informado a haver entre vós divisões. Aí o apóstolo Paulo começa a falar dos problemas que aquela igreja estava enfrentando. E ele fala que essa reunião da celebração da ceia, que era chamada na época, a igreja cristã primitiva, chamava essa reunião de a festa do ágape, a festa do amor. Então, a igreja reunia as células nas casas, escolhia um lugar onde coubesse mais gente, e aí reuniam, eles traziam pão, eles traziam vinho, alimentos comuns na época, e então eles se reuniam para comer, para beber, para cear. Eles oravam, imagino eu, cantavam um hino, assim como Jesus fez, ao término da ceia, ceia da Páscoa. E aí Paulo começa a dizer: olha, quando vocês se juntam, não é para melhor, é para pior. Está tendo problema aí demais
entre vocês. E vocês precisam rapidamente resolver essas questões. A igreja em Corinto era uma igreja super problemática. Tinha muito problema ali dentro, viu? Nada a ver com a igreja Miba, diga amém. Então, imagina, aí a igreja enfrentava problemas. A igreja tinha problemas de relacionamento entre os irmãos. O apóstolo Paulo começa a falar, ele dá uma lista aí que é um negócio, viu? E ele começa a dizer que quando eles se reuniam para celebrar a festa do ágape, uns ficavam com fome e outros comiam demais. Uns bebiam até demais, que saíam bêbados. Tomava tanto vinho, saía até embriagado. E Paulo diz assim, olha, isso não é festa ágape, isso não é celebração da ceia do Senhor. Isso não é a ordenança que Jesus deixou para que vocês cumprissem. Paulo começa a falar sobre a situação da igreja, de relacionamentos, de divisões, de facções. E ele diz assim, olha, isso é até normal que isso aconteça, para que se destaque mesmo aqueles que estão fazendo a coisa certa, para que eles possam ajudar também, mais ou menos assim a conversa. Se você ler todo o texto, você vai vendo do verso 17 até o finalzinho, ele vai dizer que eles até menosprezavam a igreja de Deus, envergonhavam aqueles que nada tinham. Então era um problema que precisava ser resolvido. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, por causa disso, vocês estão enfrentando uns problemas sérios. Muitos estão fracos no meio de vocês. Muitos estão enfermos. Olha aí o que ele vai dizer. Verso 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que dormem. E ele diz no verso anterior, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo, condenação para si. Eis a razão. Junta as coisas aí para você entender. Eles não estavam discernindo o corpo. O que é o corpo? A igreja de Jesus. A igreja, Paulo compara a igreja ao corpo de Cristo. E diz que Cristo é o cabeça. Aí ele diz assim, vocês não estão entendendo o que é ser igreja. Vocês precisam aprender o que é igreja. Vocês não estão discernindo. Essa palavra discernir, no texto original, no escrito grego, essa palavra significa separar, fazer distinção, preferir, aprender por meio de habilidade de ver diferenças. Paulo está dizendo assim, vocês não estão discernindo, vocês não estão separando o santo do profano, vocês estão confundindo as coisas. E por essa confusão, que vocês não estão entendendo o que é a igreja de Jesus, vocês estão entrando numa disciplina tão pesada, que muitos estão fracos, muitos estão doentes e outros já dormem. Isso é resultado da disciplina do Senhor pela falta de discernimento da igreja. O que é a igreja para você, meu irmão? A igreja precisa ser compreendida como o corpo de Cristo. Esse local aqui é um prédio. Quando a gente sair daqui, é só um prédio vazio. Pode ser usado para um monte de coisa, sem problema nenhum. Mas nós é que somos essa igreja. Mas nós é que somos o corpo de Cristo. E nós somos família de Deus. A gente tem problema nas famílias. Qual é a família que não tem um problema? Aí a gente, quando chega na igreja, não tem o entendimento, o discernimento, e a gente acha que está entrando no céu. Calma, irmão. O céu ainda não é aqui. Vai chegar.
E tem uns que ficam procurando a asinha de anjo nas costas dos outros. Ele é santo demais, quero ver as asas. Para com isso, gente. Nós somos de carne e osso. A gente tem defeito, assim como o outro tem defeito. A gente comete pecados, infelizmente, e outros irmãos cometem outros pecados. E a gente precisa ter sabedoria para conviver com essas diferenças. São diferenças. Eu lembro da história do encontro que os pastores terminaram, um encontro para pastores, e eles ficaram, né, curados e tal, e estavam numa alegria, e dizendo, esse encontro foi tremendo, mudou minha vida, olha quem eu era. E os pastores reunidos, só o pastor, e ele conversando, olha, eu era um adúltero, eu adulterava, agora Deus me libertou, glória a Deus. E o outro disse, eu roubava. Gente, eu roubava na igreja, eu roubava os irmãos, que, meu Deus, que absurdo. Pois é, agora Deus me libertou disso, que maravilha. E o outro diz, olha, eu mentia. Eu inventei muita mentira, e botava um irmão contra o outro, olha, eu tinha, meu Deus, que coisa, agora eu estou livre. E o outro pastor calado. Aí perguntaram a ele, rapaz, e você está calado aí? Pois é, eu estou vendo vocês, né, que foram libertos e tal, mas eu não. Infelizmente eu não tive essa experiência e tal. E qual era o seu problema? Fofoca. Eu estou numa agonia para chegar na igreja e contar tudo. Então tem gente assim na igreja, que foi ao encontro, mas não mudou. Continua fofoqueiro, doido para saber da última novidade, para espalhar, botar um irmão contra outro. Lembra das 6 coisas que Deus detesta e da 7ª que Deus abomina? Está lá em Provérbios. Pois é. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é melhor do que ninguém. Mas também você não é pior do que ninguém. Cada um tem seus problemas. E a gente precisa saber discernir que na igreja a gente está aqui num propósito de se santificar. Quer lembrar da frase do encontro? Nós não somos pecadores lutando contra o pecado. Estão lembrados daquela frase que a gente diz sempre? Mas nós somos santos lutando contra o pecado. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Deus te santificou, meu irmão. Então, chega de pecar, meu irmão. Pelo amor de Deus, chega. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, você tem que discernir, separar o que é o santo do profano, meu irmão. Senão você vai ser disciplinado pelo Senhor. Aí o texto de 1 Coríntios 11 vai dizer assim, ó. Presta bem atenção para você aprender aí, ó. Ele vai dizer assim, verso 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, não por nós mesmos, né, mas por Deus, somos disciplinados. Quem acredita que Deus disciplina aqui, é? Tem crente que acha que Deus é um pai banana, que o filho faz tudo e ele não faz nada. Deixa o bichinho. Não, Deus não age assim. Você pode não estar vendo a disciplina de Deus, porque você está tão tapado na sua visão espiritual que não está vendo Deus te disciplinar, meu irmão. Tão duro, de dura cerviz, que você pode não estar vendo. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, se eu fosse julgar a mim mesmo, imagine se eu fosse julgar um amigo meu. Eu gosto muito de fulano, aí fulano faz uma coisa errada, aí você chega, não, ele é meu amigo, né? Aliás, é porque ele errou, tudo bem, mas quem é que não erra, né, gente? Vamos deixar isso de lado. Quando é outro que não conhece, que coisa ele fez e tal. Aí a Bíblia está dizendo aqui, se a gente fosse julgar a nós mesmos, a gente nem seria julgado. Mas nós somos julgados por Deus. É o Senhor quem nos julga. E ele faz assim,
quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Olha só. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, aqui nessa mesma carta, no capítulo 5, eu não vou falar tudo, mas tinha lá um camarada, a igreja estava tão pesada de pecado, e tinha um camarada lá, em adultério, e os irmãos não faziam nada. O apóstolo Paulo disse assim: que absurdo, vocês não sabem que um pouco de fermento vai levedar toda a massa, vai contaminar tudo? Tire esse iníquo do vosso meio. Olha o que diz o texto. Ele ainda diz mais: e entregue ele a Satanás, para que ele sofra mesmo, para que ele sinta as consequências. Quem sabe assim ele não se converte. E aí o corpo vai sofrer, mas ele vai ser salvo no último dia. 1 Coríntios capítulo 5, pode estudar o texto, que você vai ver a pesada disciplina que o apóstolo Paulo vai orientar ali. Então, meu irmão, se você acha que Deus não disciplina, você está enganado. Hebreus capítulo 12, verso 6. Qual é o pai que o filho não disciplina? E se estais sem disciplina, então não sois filho, sois bastardo. Olha só, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. E Deus faz isso como uma disciplina para nos corrigir e evitar que a gente seja condenado e vá parar no inferno. Você entendeu aí? Aí a igreja em Corinto estava enfrentando muitas dificuldades e Deus começou a apertar o cinto, vamos dizer assim, não é? Aí o que acontecia? Muitos fracos. Essa palavra fraqueza, no texto grego, ela tem alguns significados. Essa fraqueza, ela atingia a carne, a fraqueza da carne. Romanos 6,19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Pode colocar aí no texto aí, David, por favor. Essa palavra da fraqueza é a mesma palavra, asteneia, do texto grego. Asteneia acontece aqui nesse texto de Romanos 6,19 e acontece em 1 Coríntios 11, o texto que nós estamos lendo aqui no verso 30. Muitos fracos. Existe uma fraqueza na carne que leva a pessoa a cair no pecado. Tem muitos crentes fracos na fé, que caem com muita facilidade. Aliás, ele já vê o pecado, ele já vai se jogando. Não precisa nem o diabo empurrar. De tão fraco na fé que ele é. E uma vez que ele é fraco, a carne é fraca, ele cai em pecado, se distancia de Deus e pode ir para o inferno. Essa fraqueza é para a pessoa sofrer o vexame mesmo do pecado. É para ele, é uma forma de, vamos ver se ele cria vergonha na cara. Para você entender melhor aí. E aí ele vai ficando fraco. Vai ficando fraco. Vai enfraquecendo. E vai enfraquecendo cada vez mais. Por quê? Porque ele continua pecando. Se ele tomar a decisão de dizer, eu vou parar, aí vem um exército de anjos do Senhor. E o Espírito Santo de Deus entra em ação para levantá-lo e fortalecê-lo. É como se dissesse, ele aprendeu. Caindo em pecado na carne, ele aprendeu. E agora ele está voltando. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Então o homem cai pela sua fraqueza da carne, ele se envergonha porque caiu, aí ele se levanta,
é uma forma de Deus testar o coração dele. Porque tem crente que cai no pecado, esconde o pecado, fica com a cara lisa e gosta de continuar pecando. Esse não se converteu. Essa aqui é a verdade. E o teste foi, deixa ele enfraquecer aí, para ver o que é que vai acontecer. Se ele cria vergonha e se levanta, ou se ele cai de vez porque ele gostou do pecado. A decisão, Deus deixa para cada um. Quem entendeu isso aí? Aí vem a fraqueza, o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Eu fiz questão de dar uma pesquisada, eu achei interessante que essa palavra da fraqueza, ela vai acontecer também em Atos 20, no verso 33. Paulo diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. E ele diz aí: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. É mister socorrer os fracos. A palavra é asteneia, fraqueza financeira. Você sabia que uma das formas de Deus disciplinar a gente é no bolso? Você sabe qual é a parte mais sensível do homem? O bolso. O bolso. Você sabe que quando falta dinheiro, é quando o povo mais busca a Deus? Vem o aperto, as dificuldades financeiras. Mas você sabe também que tem gente que não enxerga isso? Eu não estou dizendo que toda pobreza é pecado. Nem toda riqueza é santidade. O que eu estou dizendo é que na pobreza você tem a tendência de buscar mais a Deus e confiar nele. Por isso que Jesus diz nas bem-aventuranças, fala dos pobres. Jesus fala sobre esses pobres que dependem totalmente do Senhor. Quer tenha dinheiro, quer não tenha. A mensagem é: dependa e confie no Senhor. Eu vou repetir, quer tenha dinheiro ou não, nós temos que confiar no Senhor. Dá um aplauso a ele para você acordar aí, Por isso que o profeta Abacuque, na sua oração, ele diz: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o fruto da vida seja negado, todavia confiarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem crê nisso? Então você é testado e você pode até passar por uma fraqueza financeira, mas você vai continuar confiando no Senhor. E às vezes é uma forma e uma maneira de Deus disciplinar você. Você está achando que é muita coisa? Pois eu vou dar um jeito aqui nas suas finanças. E eu quero ver o que é que você vai fazer. E Deus fica só olhando para ver se você continua confiando ou não. Já viu, lembra da história de Jó? Senhor, Jó é desse jeito e te serve e está uma maravilha, porque ele é muito rico, o Senhor tem abençoado demais ele. Tira essa riqueza, porque eu quero ver se ele não vai até blasfemar do Senhor. Entendeu essa mensagem, meu querido? Uma outra forma de fraqueza é a fraqueza na fé. A palavra asteneias, ela é usada também em Romanos 14, 21, quando Paulo vai falar dos fracos na fé, dos crentes que são fracos na fé. E em Romanos 4, 19, a asteneias está de novo sendo usada quando Paulo se refere a Abraão. Então tem gente que enfraquece na fé.
vêm os problemas, ele enfraqueceu na sua fé. Mas ele não sabe, não percebeu que aquilo ali é uma provação na vida dele. E ele precisa aguentar firme. Ele não pode nem deve negar a sua fé e desistir do Senhor. O que mais a gente tem visto hoje são pessoas desistindo do Senhor. Ah, as coisas se complicaram. Ah, eu tive muito problema. Ah, não vou mais para a igreja. Ah, não quero mais saber e tal. A fé enfraqueceu. Às vezes Deus usa isso até como disciplina. Paulo fala da fé de Abraão, que ele diz assim, que Abraão não enfraqueceu na sua fé, jamais enfraqueceu na sua fé, pois sendo já de 100 anos, 100 anos, continua acreditando na promessa do Senhor, de que ele seria pai, que geraria um filho, e o milagre aconteceu. Deixa eu dizer para você uma coisa, meu querido, olha, fortaleça a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, eles precisam viver pela fé, porque o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recue nos seus desafios, nas suas lutas. Continue confiando no Senhor. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Seja firme na sua fé. Muitos estão sendo disciplinados pelo Senhor na sua fé. Quem sabe se não é você que está passando aí por uma luta, um problema, e está, quem sabe, já entregando os pontos. Não, não faça isso. Continue acreditando, porque o milagre vai chegar. Quem crê, dá um aplauso bem forte a Ele, o Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 11, ele diz que Deus disciplina, e por falta de discernir, em razão da pessoa não discernir o corpo de Cristo, que é a sua igreja, muitos estão fracos, muitos doentes, enfermidades. Tem muita gente doente nas igrejas. E não é apenas a doença física, mas a doença da alma também. E aí acarreta uma série de doenças chamadas doenças psicossomáticas. É a alma doente. E a alma doente adoece o corpo. E a alma doente porque ele não entendeu ainda, não discerniu ainda o corpo de Cristo. Ele não entendeu o que é a igreja. E aí ele começa a perder a esperança. E aí ele começa a lidar com a igreja como se fosse uma instituição, uma organização meramente humana. E não é. Ainda que a igreja tenha a sua estrutura física, humana, que obedeça leis, mas ela é espiritual. E ela será arrebatada pelo Senhor num grande dia. Ela é a noiva do Cordeiro. Eu vejo muita gente falando tanta abobrinha nesses dias aí, e diz que o Apocalipse chegou, que as coisas vão acabar, que não tem mais jeito, e que a igreja agora vai sofrer, que a igreja vai... Qual é o noivo que não luta pela sua noiva? Só aquele que não ama a noiva. Qual é o noivo que vai permitir que alguém venha, imagine, e bata na cara da noiva? Que noivo vai deixar? Que noivo deixaria a sua noiva passar pela tribulação? Vai pensando aí, viu? A igreja vai subir. Num determinado momento, as pessoas vão procurar os crentes e não vão achar. A igreja vai subir. Pode aplaudir a Ele, o Senhor. Pode ter certeza disso. Igreja é espiritual, meu irmão. Igreja é espiritual. Quando você
chega aqui hoje, por exemplo, e vai tomar os elementos da ceia. Olha a doutrina bíblica. Você sabe o que tem aqui dentro desses cálices, desses copinhos? Suco de uva. Ele vai continuar sendo suco de uva quando a gente orar. Não vai se transubstanciar no sangue de Jesus. O pão que está enrolado aqui é pão que alguém fez ou comprou. Se você não comer tudo, vai continuar sendo pão do mesmo jeito. Não tem poderes que te transformou. Não, não é isso. A doutrina bíblica da ceia, uma vez que chegam os elementos aqui, não tem nada de se transformar. Mas eles carregam um significado muito profundo. Que se você não tiver o discernimento, você não vai entender isso. Quando você pegar o cálice, você precisa lembrar: o sangue de Jesus derramado na cruz para lavar os meus pecados. Ah, mas como é que é esse negócio? Eu não entendo isso, eu não consigo discernir. Aí acha que é pão, que é suco de uva, que você toma e não tem valor. Tem sim. Tem o seu significado espiritual. E quando você toma os elementos, você renova a aliança com Deus, o Senhor. Renovei a minha aliança com Deus, com o Senhor. É isso que acontece na ceia. Aí você come o pão, que lembra, é um memorial, lembra o corpo de Jesus cravado no madeiro, na cruz. O suco de uva lembra o sangue que Jesus derramou na cruz por nós. Então a igreja, ela é espiritual, ela tem e ela aponta para o mundo espiritual. E a ceia ainda diz mais, nós vamos celebrar essa ceia até aquele dia, quando chegaremos para celebrar com o Senhor. Olha só, vai ter ceia no céu. E a gente faz isso aqui para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus vai voltar. Olha que significado, olha o que a ceia está dizendo. Mas se você falar com alguém aí fora, ele não vai entender nada disso, ele não vai discernir. Tudo bem que ele lá fora não entenda e não aceite, não creia, porque ele não se converteu. O problema é dentro da igreja e a pessoa não acreditar em nada disso. Aí entra em disciplina para ver se aprende. Quem entendeu a mensagem aí? Os dízimos do Senhor, as ofertas. Você acha que quando você traz o dízimo, coloca aqui, e aí o que é que vai acontecer? Não é só o seu dinheiro que chegou aqui e entrou, não. Aquele dinheiro ganha o seu significado de uma semente no mundo espiritual. Porque Deus diz, esses são dízimos meus, é do Senhor. Aí você consagrou. O que é que vão fazer com ele? Aí já não é responsabilidade sua. Mas o resultado vai chegar para você. A bênção vai chegar na sua vida. O seu dinheiro, ele passa a ser consagrado ao Senhor. É o significado espiritual. E aí você firmou uma aliança com Deus. Quem está entendendo isso, hein? Olha o que é a igreja do Senhor. Você está reunido aqui, nós estamos reunidos aqui. Esse lugar, e eu gosto de dizer isso, está cheio de anjos. Anjos do Senhor aqui. Muitos já tiveram a experiência de enxergar, de ver o anjo. Então, é um lugar especial. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Quem crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Então, quando a pessoa é disciplinada e começa a sofrer enfermidades, eu não estou dizendo que toda enfermidade física seja uma disciplina do Senhor. Mas quando você olha para a vida de Jó, você sabe que aquela enfermidade não era natural. Não era porque Jó comeu comidas e se contaminou e adoeceu. Não, aquilo era uma seta maligna. Se tem alguém hoje com alguma seta maligna de enfermidade, em nome de Jesus, eu anulo, cancelo essa seta e declaro cura do Senhor sobre a sua enfermidade agora, no nome de Jesus.
Quem crê e toma posse disso aí? Hein? Para eu terminar e a gente servir a ceia. Aí o apóstolo Paulo diz assim, que também tinha uns que dormem. Já viu o texto aí? E não poucos. O que é não pouco? Então se a gente perguntar, tem muito cálice assim? Aqui você pode dizer assim, não pouco. É porque tem muito, não é? Não pouco é muito. Essa tradução minha diz, não pouco, que dormem. Olha, não estou me referindo, e a Bíblia não está se referindo a quem dorme na igreja. Não tem lugar melhor do mundo para dormir do que na igreja. E aquele cochilo, hein? É bom demais, não é não? Eu vejo um monte de gente rindo, é porque cochila. Então tem gente lá cochilando. Você já viu a história do irmão que estava cochilando? Eu lembro de um seminarista. Ele foi para o culto, ele e o irmão Pedro, e o irmão era Estevão. Ele ficou famoso no seminário. E aí eles participando lá do culto, e Estevão cansado, né, de tanta trabalho e tal, e o pastor se demorando, tipo hoje. E aí o Estevão dormiu, agarrou no sono, na primeira cadeira. E aí o pastor estava pregando sobre o martírio de Estevão. E o pastor gritou, Estevão, Estevão, querem matar-te. Estevão deu um pulo da cadeira. E saiu pelo meio da igreja. Aí o pastor rindo, segura o Estevão ali. A história chegou no seminário, aí 4 anos de graça com o coitado do Estevão. Então não tem lugar melhor do mundo do que a igreja para dormir. Mas preste atenção uma coisa, essa palavrinha aí que está traduzida como, e muitos que dormem. Olha, isso significa, morreu, gente. O texto é um sentido figurado. Morreu. Para eu não mostrar muitos textos, eu vou lembrar só de um. João 11:11, Lázaro dormiu. Jesus diz assim, Lázaro dormiu e eu vou acordá-lo do sono. Lázaro dormiu. Aí os discípulos disseram, se ele está dormindo, ele está melhor do que a gente. A gente está caminhando que só aqui, numa luta com o judeu querendo matar a gente, e ele está dormindo em casa, está de boa. Se ele está dormindo, ele vai acordar. Aí Jesus disse, cabeção aí, ó. Ele morreu. Aí o susto. Tem disciplina de Deus que leva à morte. E às vezes é melhor morrer logo do que ir para o inferno, viu? E Deus sabe o que faz. Pode ter certeza disso. Está aqui na Bíblia, ó. Eu concluo dizendo assim para você, meu querido, olha, cuidado com a disciplina de Deus. Porque Deus disciplina a todo e corrige e açoita a todo aquele que ama, a todo aquele que o recebe por filho. Deus continua o mesmo. Ou você muda a sua vida, ou Deus vai dar um jeito para mudar. Ou você dá um jeito no seu pecado, ou Deus vai dar um jeito em você. O que é que você prefere? Fique de pé, vamos orar.